Boa tarde a todos. Como o Mário Stevenson deu uma palestra tão bonita em português, eu estava pensando em dar uma palestra em escocês, but my Scottish accent is not very good, and then I decided to just go with Portuguese. Antes de dar essa palestra, eu queria falar uma coisa com vocês que eu estava pensando enquanto eu estava ouvindo a palestra do Mário e a palestra do Douglas Nixon. E também um conselho para vocês. Ciência, a gente acha que nós somos cientistas e nós somos um pouco poderosos, né? Mas nós somos seres humanos também. A gente tem medo, a gente tem inveja, a gente é narcisista, a gente tem raiva. Às vezes a gente não gosta do outro pesquisador que está fazendo uma coisa muito parecida com a nossa ou contra a coisa nossa. E eu aconselho vocês a lerem um livro de um grande pesquisador chamado Salk. Vocês sabem quem que é? Que fez a vacina para quê? Poliomielite, que não é a vacina que a gente usa no Brasil. A gente usa de quem? Sabin. E os dois eram inimigos, os dois não gostavam um do outro. O Salk era um cara bem flamboia, ele gostava de aparecer na televisão, ele conseguiu bastante dinheiro para a pesquisa dele, mas não se dava bem um com o outro. Engraçado que a gente acha, vai ver que os dois gostavam do outro, né, e trabalhavam juntos e não gostavam. E isso é normal em ciência. Quando a gente vê alguém falando aqui, quando vocês viram, por exemplo, no ano passado, Tom Hope, falando que não, a transmissão é vaginal, aí chega o Watkins falando, não é anal. Vocês estão vendo história acontecendo. Essa briga que nós estamos vendo de cada uma das teorias é história, e vocês estão vivenciando isso. A grande beleza desse curso aqui é que pode trazer essas ideias conflituosas para discutir com vocês. Então, aproveitem isso, aproveitem bastante. E, continuando essa parte de rixa, eu vou falar uma outra rixa que aconteceu há 100 anos atrás, de um russo chamado Metchnikov, e um outro, que eu nem lembro, acho que ele é Ehrlich, que era americano, que fez que os dois ganharam o Nobel juntos. O Metchnikov, ele descobriu os fagócitos. Ele estava estudando embriologia e descobriu que algumas células, elas identificavam algo que não pertencia a elas, comia aquilo. E depois descobriu que isso era parte do sistema imune. O Ehrlich estava trabalhando com anticorpos, com a parte humoral. E o mais engraçado é que um não acreditava no outro. E se odiavam. Tanto é que tinha o time Metchnikov e tinha o time Ehrlich. E um dos caras do Ehrlich falou assim, uma vez, que macrófagos são células imaginárias que vieram de uma mente fértil de um cosaco, que é um russo, né? Que é uma palavra assim para o russo. E quando o Mário falou sobre o macrófago, e eu vi aquelas perguntas de vocês também, eu achei muito interessante que agora a gente está trazendo o macrófago de novo para o primeiro plano da pesquisa e também de cura. Porque por muito tempo o macrófago não foi visto como uma célula importante para ser pesquisada com cura ou com a parte de latência. E eu sou um macrófago tópico também. Então, eu vou falar um pouco sobre alguma pesquisa que a gente fez na Hopkins com macacos e voltado para o lado de células mieloides. Bom, nós já sabemos que os CD4 são os reservatórios, né? Mas uma coisa que ainda está acontecendo é que a gente não tem tanta certeza assim de tudo o que está acontecendo dentro dos linfócitos. Ainda temos uma série de coisas que ainda não conhecemos, mesmo sabendo que os linfócitos foram considerados como reservatórios em 1999, com o silicano. Imagina isso, há tanto tempo atrás a gente já sabia que esse CD4, mas até hoje temos algumas dúvidas sobre esse reservatório. Por exemplo, o Matias já falou sobre isso, o Matia já falou sobre isso há uma meia hora atrás. O sangue não é o melhor lugar para você achar esse reservatório. O sangue é 10% da quantidade de linfócitos que nós temos no corpo inteiro. Vocês vão ter o Rick Kalp e talvez o Hendrick falando sobre as células, os T follicular helper cells, que são células que estão no linfonodo, que não conseguem ser achadas pelos CD8 e com isso considera-se o reservatório das células latentes. Não está no sangue. O silicano tinha uma aluna que agora é postdoc, a Yati Ho,
que fez esse trabalho seminal sobre reservatórios. E aqui eu vou passar um pouquinho aqui para discutir uma outra coisa. Vocês ouviram a Tia, vocês ouviram o Mário, vocês ouviram o Doug falando sobre que voa, que voa, que voa. E muita gente deve estar boiando o que é que voa, tá? E aqui eu vou explicar para vocês. Então, aqui, cada um desses aqui é um paciente que ela estudou. Um paciente que tinha HIV e que estava sendo tratado. Então, ele não tinha vírus no plasma, indetectável. Ela tirou células desse paciente, PBMCs, purificou os CD4s, purificou os CD4 de repouso, que são os considerados o reservatório, e ela fez uma série de exames nesses CD4s. A primeira coisa que ela fez foi contar a quantidade de DNA que nós temos, de DNA de HIV que nós temos por milhão de células. A quantidade de DNA é o que está vendo de roxo aqui, uma quantidade enorme, não enorme, né? Devia ter mais ou menos umas 10 a 100 cópias por milhão de células. Mas o que ela reparou é o seguinte, que se você tirar agora essas células e fazer um QVOA, o QVOA, o que é? É um teste que você tira as células, faz uma diluição seriada, então vai ter 1 milhão, 100 mil, 10 mil, 1000 e depois 100 células em pocinhas. Você coloca uma célula que ele ajuda a replicar, e aí você coloca algum produto para acordar o vírus. E com isso você consegue fazer uma calculação matemática de quantas células infectadas você tem por milhões de células. Quantas células você tem que consegue produzir vírus infeccioso. E o que ela reparou foi que a quantidade de células que consegue fazer vírus, que consegue produzir vírus, é muito pequena comparado com a quantidade de DNA que ela acha naqueles PBMCs. E o mais interessante é o seguinte, isso foi, todo mundo já sabia isso, né? Todo mundo, não, isso aí não é tão novo, mas tem uma coisa nova aqui. Quando ela estava estudando esses QVOAs, ela tirou algumas daquelas wells, né, aquelas pocinhas, que não tinha vírus nenhum, que era considerado negativo, e depois de uma semana ela colocou aquela droga de novo. E o que aconteceu? Apareceu de novo o vírus. Olha aqui. Aqui são, nesse cor-de-rosa forte, são todas as wells que eram negativas antes e depois ficaram positivas. Então quer dizer que nem o QVOA é uma técnica totalmente precisa para você estudar o reservatório. O DNA você conta muito, o QVOA você conta muito pouco. E tem essa área aqui, cor-de-rosa, que ainda é um mistério que a gente está tentando identificar. Então, mesmo agora, depois de 10, 12 anos, a gente ainda não entendeu muito sobre CD4. E, para terminar, o Mário falou já sobre a proliferação. Agora, vários pesquisadores estão achando que o vírus latente está aí presente em alguma célula que só se prolifera. Se esse vírus entrou num processo de proliferação, se essa célula entrou em um processo de proliferação porque o vírus se ligou numa parte especial do genoma da célula, a gente não sabe. Pode até ser que o vírus preferencialmente leva a célula a se proliferar. Mas pode ser que seja totalmente randômico, totalmente ao acaso. Ainda não sabemos. E todos esses lados pequenos, essas pequenas dúvidas, ajudam a gente a pôr mais força na pesquisa. Porque senão, sem esse tipo de informação, como é que nós vamos fazer aquele kick and kill que a gente está falando tanto? Por que a gente vai dar uma droga para alguém se depois a outra parte do reservatório não vai ser ativada de maneira nenhuma? Você vai ter que ficar dando essa droga, que nem uma tia falou, por um ano inteiro? Tomando Engenol por um ano inteiro? Não sabemos ainda. Nós não sabemos ainda. E isso é CD4. Mas agora a gente vai falar de macrófago. Então, por CD4, só um resumo. Provavelmente, o reservatório não está no sangue, deve estar nos tecidos. Eu coloquei linfonodo aqui, mas pode ser mais, pode ter baço no intestino. Os genomas latentes, essa aí é uma coisa que eu acho que o Rick vai apresentar para vocês, já está sendo formado isso com SV, que o vírus que você acha no plasma não vem dos CD4 que estão no sangue, mas vem dos CD4 que estão no linfonodo. Provavelmente são mantidos por proliferação, provavelmente tem algum marker diferente, né? Alguém perguntou isso ontem sobre CD32, que ainda está muito recente ainda. E pode ser ou não acordado, mesmo que a célula seja totalmente estimulada. Então, junto com isso, eu vou adicionar uma outra dúvida. Pode não ser a única fonte de vírus latente. Eu acredito que não seja. Eu acredito que eu tenho muitos resultados da minha pesquisa que indicam que não seja. Que macrófagos também podem ser. E eu vou tentar convencer vocês.
Primeira coisa, macrófago foi considerado uma célula infectada na AIDS desde o começo da epidemia, e por gente boa, por laboratórios muito bons. Esse aqui é um trabalho que foi publicado por Ashley Haas, que vinha aqui nesse encontro todo ano, ele publicando, mostrando que, por isso, é insitu hybridization, né, hibridização in situ, que nós temos HIV dentro dos macrófagos em pacientes daquele tempo que não estavam tomando ART, porque não existia ART ainda, seria só os infectados sem tratamento. E uma coisa interessante, que o silicano, quando ele foi estudar tecidos reservatórios latentes, o silicano é um cara só de linfócito, ele estuda CD4 linfócito. No trabalho dele, vocês veem que a quantidade de DNA integrado nos linfócitos é mais ou menos a mesma quantidade de DNA integrados nos macrófagos de linfonodos. Mas, por algum motivo, eles esqueceram do linfócito e focaram só esqueceram dos macrófagos e só se focou nos linfócitos. A minha pergunta é, uma pergunta que foi feita aqui, será que os macrófagos que são infectados com HIV ou SV, eles vivem por muito tempo? Aqui alguns trabalhos que já foram publicados, mas eu vou falar uma coisa do trabalho que foi publicado no meu laboratório. Nós temos um modelo de macaco, nós infectamos com SV e depois tratamos por um bom tempo. O que a gente viu é que não existe quase nenhuma apoptose nos macrófagos do baço desses macacos. Nós não vemos morte desses macrófagos. Esses macrófagos realmente têm uma longa vida. E uma outra coisa que acontece, a gente está acostumado a ver macrófago como aquela célula que a gente tira o sangue do paciente, né? Tira o sangue de alguém, tira os monócitos, coloca MCSF e pronto, você tem macrófago. O macrófago é uma população totalmente diversa. Muitos dos macrófagos que a gente tem no nosso corpo, eles não vieram de monócitos, eles vieram de alguma célula progenitora, lá no comecinho da yolk sac, quando a gente ainda era feto. Na microglia, por exemplo, a microglia ela não vem de monócito, a microglia vem de células progenitoras. E outra coisa, microglia prolifera, aquela ideia de que macrófago não prolifera. Alguns macrófagos podem não proliferar, mas vários desses macrófagos de tecido, como, por exemplo, os macrófagos que tem no red pulp do baço, eles se proliferam. Então, mesmo que eles morram, eles têm a capacidade, se estiverem infectados, de proliferar tanto quanto um CD4. E isso as pessoas não estão levando em consideração. Eu estou tentando lembrar quem que estava falando sobre... O Ricardo falou ontem sobre comorbidades na AIDS. Esse aqui foi um artigo que saiu na New York Magazine de 2009, apresentando um novo tipo de crise na AIDS. Agora que nós temos o ART, agora que nós temos tanta gente tomando essa medicação e tendo um vírus não detectável, nós estamos agora observando uma série de morbidades que antigamente não eram observadas. E aqui é um outro estudo de uma cohorte de pacientes que estão tomando o ART, que tem uma coisa chamada de Neurocognitive Disorders. Memória mais fraca, tremores nas mãos, dor nas extremidades, o tipo de... memória seria o mais importante, né? Esquece muitas palavras, até parece que eu, né? Esquecendo muitas palavras, mas é difícil isso, de você realmente fazer uma marcação sobre isso. Se você pegar um cara de 50 anos e um cara de 20 anos, é lógico que você vai ver que o cara de 50 anos também está esquecendo palavras. Olha eu aqui, tá bom? Agora, como é que a gente vai fazer para provar que isso é causado pelo vírus? É um pouco mais complicado. É por isso que tem tanta crítica, esses exames que se fazem da neuroAIDS. Mas um grupo lá do Texas provou que existe DNA e RNA nos cérebros de pessoas que morreram com HIV, mas eram supressas na hora da morte. Então, eles conseguiram achar a RNA, tanto em várias partes do cérebro, e tantas pessoas que tinham demência ou tinham algum tipo de neurocognitive disorder bem forte, ou não. Mas tem aqui um problema aqui, que a gente vai falar daqui a pouco. Quando uma pessoa morre, você vai tirar o cérebro, o que vem junto com o cérebro? Sangue. Então, uma das críticas que a gente tem aqui é que talvez isso aqui não veio do cérebro, veio do sangue que contaminou o cérebro. A melhor maneira de fazer isso é, antes da pessoa morrer, você põe um tubinho lá e coloca PBS, né? Salina.
até a pessoa morrer e aí só tem salina no corpo e limpar todo o sangue. A gente não vai fazer isso, né? A gente não vai fazer isso com ninguém, mas a gente faz isso com macaco. E fazendo isso com macaco, a gente consegue ter cérebros que não tem nada de sangue. E aí você pode comparar se aquele vírus veio realmente do sangue ou veio do cérebro. Então, aqui só para fazer reforçar isso aqui, primeira coisa é que o HIV é encontrado no CSF de pacientes que estão tomando o remédio, que são indetectáveis no plasma. A gente observa em alguns pacientes escape de HIV no CSF, a gente vê isso também nos macacos. E é difícil estudar cérebro. Você não vai tirar biópsia de cérebro, né, de alguém. Muito complicado, se bem que o Tim Brown teve, né, uma biópsia de cérebro para ver. O cara doou tudo para a ciência, né? Então é fácil a gente estudar o sangue, mas o sangue pode contaminar esse cérebro. Por isso que é tão difícil estudar o cérebro de humanos. E outra coisa é que, na nossa experiência, a infecção HIV no cérebro é bem focal. Ela não é espalhada no cérebro de maneira total. Às vezes, em 1 milímetro, você tirar várias partinhas daquele 1 milímetro, em uma fase você vai ver bastante vírus, e daqui, num 5 milímetros daqui, nada, zero. Então, a única maneira de você realmente provar se tem vírus lá é você tirar o cérebro inteiro, ou melhor, a pessoa inteira, né? Pôr dentro de um liquidificador, bate e faz um PCR. É a única maneira de você provar que realmente não tem vírus nenhum nesses macrófagos ou nesse cérebro. Então, quando a gente fala, eu não acredito que não tenha, ainda não se procurou tão forte assim. Então, todos os tipos de dados que a gente tem vêm ou por inferência, como o Mário fez, né? Tirar o vírus de uma paciente que acabou de rebotar, e aí tirar aquele vírus, clonar, etc., ou estudar modelos de animais. E nós já sabemos esse modelo de animais. Normalmente o que a gente usa é o SV, que infecta os animais, os macacos africanos, sem causar doença, ou sem causar doença visível. Parece que tem um pouco de déficit nesses macacos. Você pega esse SV e dá para os macacos asiáticos, do gênero macaca. Então nós temos os rhesus, os pigtails e os cynomolgus, que são outros macacos que tem lá naquela regiãozinha ali da Indonésia, China e Índia. São esses macacos que a gente tem em todos, vocês vão ouvir falar bastante, e então nós temos vários centros dos Estados Unidos, e até mesmo aqui no Brasil nós temos rhesus que são usados para pesquisa. Então, o importante desses modelos é que eles têm que realmente, lembra que era mimicar, né? Não, mimetizar a patogenia do HIV no cérebro. Eles têm que mimetizar o comportamento, e isso não é fácil. Não é fácil treinar um macaquinho para ele ler, né? Fala assim, lê isso aqui, lê se você lembra disso depois, né? Não tem jeito. Para humano você consegue fazer, para macaquinho você não tem jeito. Para ratinho você consegue, né? Você põe naquela piscininha e vê se o rato consegue achar o lugar dele, põe naquele labirinto. Não dá para fazer isso com o macaco. Mas vários veterinários estão tentando fazer isso, para ver se a gente consegue relacionar a desordem neurocognitiva com a presença do SV. Tem que ser reproduzível e tem que ter um fenótipo prevalente. Você não pode ter agora um modelo que 2 macacos ficam completamente doentes, 2 não ficam e um fica mais ou menos. Eles têm que mais ou menos ter o mesmo tipo de fenótipo para você poder fazer uma conclusão. E preferencialmente rápido, ou então você não vai ter estudante, né, para trabalhar no seu laboratório. Né? Você vai falar, você vai ficar com 2 anos aqui trabalhando e daqui a 3 anos você vai publicar o seu trabalho. Não tem jeito, né? Aqui a gente tem que ter um modelo bem rápido. Já temos alguns modelos que foram publicados, principalmente isso aqui é muito importante, do Ken Williams. Ele pega o vírus 251, põe em rhesus, e aí depleta o CD8. Quando você depleta o CD8, o vírus vai mais facilmente para o cérebro e causa encefalite. O nosso modelo na Hopkins, ele usa pigtail macaques, 2 cepas de SV, que é o B670 e o Fred, a gente chama de Fred, 70EFR, mas carinhosamente nós chamamos de Fred. Esse nosso modelo, ele leva 90 dias, então bem rápido, e em 90 dias, 90% dos macacos desenvolvem encefalite. A gente não tem jeito de saber se esses macacos têm algum tipo de déficit de cognição, mas eles desenvolvem encefalite, muitos deles visivelmente, sabe? Eles começam a fazer sons de dor, e quando chega nesse ponto, você tem que sacrificar, eutanizar. E representa muito similarmente o que acontece no ser humano. Você tem a fase aguda, a fase assintomática e a fase crônica. E depois temos também a quantidade de
CD4, aqui está um pouco errado, porque o CD4 nosso ele vai para baixo e continua para baixo por muito tempo. Então, ele não é só um modelo de neurocognitive disorder, mas é also de AIDS mesmo, né? O CD4 vai lá para baixo. Em 2009, nós publicamos um trabalho com o grupo do Silicano, onde nós tratamos esses macacos com uma combinação de ART, e o que nós separamos é que a queda do vírus no plasma é exatamente igual à queda do vírus de HIV nos pacientes. Então, o nosso modelo aqui não é só um modelo de cérebro ou um modelo de AIDS, mas nós conseguimos, então, um modelo agora de ART. Então, nós conseguimos tratar esses macacos e suprimir o vírus desses macacos, e com isso a gente pode fazer testes agora de latência ou de shock and kill, etc. Isso aqui a gente publicou há muito tempo, esses macacos a gente deixou por 6 meses. E alguém perguntou também se a latência no macrófago é diferente da latência no CD4. Você sabe que até hoje ninguém sabe exatamente como é que a latência no CD4, né? Ninguém sabe. O que é? Será que a célula, quando ela entra em repouso, aí que os vírus ficam em repouso também? Ainda não sabemos como que essa latência é relacionada. Em macrófagos, o nosso grupo publicou um tempo atrás, isso aqui foi quando eu entrei no laboratório, 2001, 2002, que quando você trata o macrófago infectado com interferon beta, o vírus começa a parar de fazer transcrição. Então, existem, talvez, alguns tipos de pathways, alguns tipos de vias no macrófago que sejam totalmente diferentes dos linfócitos. Não sabemos ainda. Ainda é o começo, né? CD4 a gente tem desde 1999 como reservoirs. Esse aqui a gente está começando agora. E o mais interessante é que macrófagos de alguns lugares são diferentes de macrófagos de outros lugares. Por exemplo, macrófagos do pulmão, eles, quando você infecta o macaco, o macrófago de pulmão ele faz interferon alfa e interferon beta em grandes quantidades. O macrófago do cérebro, ele faz só interferon beta e não faz interferon alfa. E a gente descobriu que o que controla isso é a produção de MCP1 ou CCL2. Tanto é que se você infectar um macrófago e colocar CCL2, esse macrófago não vai produzir interferon alfa. Então, até a via de interferon é diferente dependendo de onde o macrófago está localizado. O nosso grupo participou também da parte de cura. Em 2009, 2010, nós unimos ao CARE, que tem como Dave Margolis como nosso líder de North Carolina, e os outros 3 grupos, que foram por 5 anos, receberam dinheiro para desenvolver técnicas e dados sobre cura. Agora nós temos 6 novos grupos por mais 5 anos. Um deles, vocês acabaram de ver pelo Douglas Nixon, que é o Believe. Então, eu vou falar um pouco dessa colaboração que nós fizemos no CARE. Naquele tempo, nós tínhamos também 3 macacos que nós estávamos suprimindo com uma diferente ART, e aqui não foi porque a gente queria, não, é porque o sequinavir, que é muito bom para macaco, parou de ser produzido, e a gente não conseguia pegar mais da Roche aquela droga. Então, a gente teve que começar tudo de novo e ver qual que é a outra droga que funcionaria tanto quanto o sequinavir. E nós achamos o darunavir junto com o ritonavir. Então, e aqui é um inibidor de integrase, que é muito parecido com o raltegravir, mas ele tem uma mudança pequena que faz ele ser mais efetivo em macaco do que em humano. Então, é esse aqui que a gente usa. Então, essa combinação de 4 medicamentos, a gente deu para o macaco. Aqui vocês estão vendo até 250 dias supressos. A gente mediu isso não só por qPCR, mas por digital PCR, que ainda é mais preciso. E esses macacos ficaram 2 anos com a gente, totalmente supressos. E ali nós resolvemos, então, testar algumas drogas para ver se a gente conseguia acordar os reservatórios desses macacos. Esse macaco aqui, ele recebeu só um placebo, e esses 2 macacos aqui receberam uma combinação de agentes de reversão de latência, LRAs. Também naquele tempo, por coincidência, eu fui... O Amilcar Tanuri veio conversar comigo e queria saber se eu poderia testar uma droga que existia no Brasil, que é o Engenol, que foi desenvolvido aqui. Ele mandou para mim uma grande pesquisadora chamada Celina Abreu, que é maravilhosa. Ela está comigo agora como postdoc lá nos Estados Unidos. E ela publicou esse trabalho mostrando que o Engenol ele pode ser considerado uma grande droga para ativação de células latentes, de vírus latentes, pelo menos em linfócitos, né? Então, nós resolvemos dar esse Engenol para os nossos macacos. Esse trabalho que eu vou falar para vocês foi publicado na AIDS agora, em 2017. Então,
Aqui estão os nossos macacos, aqui está a quantidade de vírus no plasma. Vocês estão vendo que por quase 2 anos não tinha quase nada no macaco. E aqui no CSF, no líquido líquor. Obrigado. No líquor. Então, no líquor também a gente estava, então, indetectável, com muito poucas cópias no plasma e com muito poucas cópias aqui no líquor. E esses dadinhos aqui pequenos, aqui, esses diamantes aqui, eles são repetições dos dados aqui de cima. Aqui foi por qPCR, que tem um limiar de detecção de 100 cópias, e esse aqui tem um limiar de detecção de 5 cópias. Nesse comecinho aqui, quando chegamos quase a 500 dias, nós resolvemos dar engenol para esses macacos. A gente deu engenol para os macacos por 40 dias e não aconteceu nada. Nada. Não aconteceu nada. O macaco estava bem. Como é que a gente dava esse engenol? Você sabe como é que a gente dava engenol? A gente pegava o engenol, misturava com manteiga de amendoim e colocava num sanduíche e dava para o macaco. E teve um dia que o macaco pegou aquela manteiga de amendoim e passou na cara e começou a arder, ele começou a coçar. E a gente não sabia se aquilo era parte do vírus, era parte da droga, mas depois descobrimos que era só o ardor da droga que ele estava coçando a cara. Então, até nisso você tem que pensar, né? Porque para adulto, você dá o remedinho, né? Toma isso aqui daqui de 2 em 2 horas. Macaco você não tem jeito, você tem que convencer o macaco a tomar aquela droga. E às vezes é bem complicado. Mas aí aconteceu uma coisa, a gente deu um descanso para esses macacos e aí nós demos uma combinação de engenol com vorinostat. O vorinostat é o SARA, é um inibidor de ADEC, é aquilo que o Peterlin estava colocando para a gente. Ele modifica a cromatina e ativa os vírus. Quando a gente colocou esses dois juntos, um dos macacos começou a produzir bastante vírus no plasma e também no CSF. No líquor. O mais engraçado é que no líquor produziu mais vírus do que estava produzindo no plasma. Nesse ponto aqui, a gente deixou mais um pouco o macaco estava passando bem, mas aí nós resolvemos sacrificar o macaco para ver o que estava acontecendo, porque o vírus não parou de crescer. Não esqueça, esse macaco ainda estava tomando ART. Então não havia replicação desse vírus. Então, da onde que estava vindo esse vírus? Essa é a nossa pergunta. Quando nós fizemos PCR para esses macacos, aqui são os órgãos que nós tiramos do macaco, a gente tirou um pedacinho, e nós fomos ver a quantidade de RNA do SV e a quantidade de DNA do SV. Aqui o macaco que não tomou engenol e aqui os 2 macacos que tomaram engenol. A gente ficou muito surpreso quando nós vimos essa quantidade de RNA no córtex occipital. Uma história engraçada para vocês. A gente nunca tira córtex occipital dos macacos. Assim, a gente tira, mas a gente nunca estuda. Porque em todos esses 10 anos que a gente vem estudando esses macacos, a gente sempre usa gânglio basal, assim que fala? Gânglio basal e o córtex parietal. Sempre usa essas 2 partes, porque isso aqui que a gente acha mais vírus dos macacos não estão sendo tratados. Então, quando a gente fez PCR desses aqui, olha aqui os números, a gente ficou tão frustrado, falei, poxa, não tem nada lá. Da onde que está vindo esse vírus? Aí o Ashley Haas pediu um tecido para fazer hibridização in situ. E a gente não tinha mais basogânglia naquele tempo, o gânglio basal ou o córtex. Então, o que nós resolvemos fazer? Dar para ele o córtex occipital. E ele achou lá o vírus por hibridização. Aí nós ficamos curiosos, voltamos, pegamos um pedacinho daquele órgão, fizemos PCR e conseguimos achar o vírus. Lembra que eu falei para você que era bem focal? Totalmente focal. Não conseguimos achar nenhum RNA, muito pouco, nessas 2 partes, e ali uma grande parte de vírus, uma grande quantidade de vírus. E também vimos um pouco de um aumento no fígado e também um aumento no baço. E o mais interessante é que nós vimos o aumento também de DNA nesse macaco, que é bem estranho, porque se não está tendo nova infecção, por que está aumentando a quantidade de DNA? Talvez ou porque está tendo um espalho desse vírus que a gente não sabe, talvez porque não tenha tanta droga para estar segurando dessa infecção de novo, ou talvez aqueles macrófagos estão se proliferando também. Quando nós mandamos para o Haas, a gente fez a hibridização in situ, e aqui foi quando a gente realmente provou que existia em CD68, que são os marcadores para macrófago, a gente tinha também o RNA do SV, aqui, que seria em cor de abóbora aqui. Isso aqui foi a prova, então, que nós temos, que quando a gente deu o engenol com aquela droga, a gente conseguiu mobilizar aquele reservatório e produzir RNA nos macrófagos.
E não achamos em linfócitos aqui. Uma coisa, eu não estava esperando isso, viu? A gente não estava esperando isso, a gente não sabia de onde que ia vir esse vírus. Foi uma surpresa para a gente também. Nós examinamos também a genética desse vírus e o que nós separamos aqui são os RNAs que vieram do plasma e do líquor e aqui o DNA que vieram de outras partes dos órgãos. E o que nós descobrimos é que tem um tipo de sequência no líquor que é totalmente diferente de todas as sequências que nós achamos no macaco. E o mais engraçado é que até agora a gente não conseguiu descobrir de onde que veio aquele RNA. Eu voltei no RNA-seq, né, do DNA-seq, RNA-seq, procurando essa sequência aqui, e eu não achei em lugar nenhum. Talvez porque eu não tenha pegado exatamente a região do cérebro que tenha aquela sequência exata que estava sendo liberada no CSF, no líquor. E quando a gente mandou para Angela Kashuba, em North Carolina, para ver se tinha droga no cérebro, olha que a quantidade de droga que tinha no occipital-cortex. Tinha mais droga no occipital-cortex que nas outras partes do cérebro. Então, não é falta de droga lá dentro do órgão. O órgão estava tendo droga. Então, por que esse macaco aqui está produzindo vírus? A gente ficou sem saber. Então, depois disso, resolvemos então fazer um exame de quantos macrófagos estavam infectados no cérebro ou no baço daqueles macacos. Antes disso, nós desenvolvemos um QVOA, né, o Quantitative Viral Outgrowth Assay, só para macacos, porque já existia isso para CD4. A gente inventou isso aqui para macacos. A gente tira o macrófago, faz a diluição em série, coloca uma célula ali que também gosta de SV, e aí, depois de um tempo, você vê quais são as wells, né, quais são as pocinhas que são positivas e quais são negativas. A gente publicou isso aqui no ano passado. Em macacos que não estão supressos, em macacos que não estão tratados, a quantidade de células infectadas no baço é mais ou menos igual entre o CD4 e os macrófagos. Olha aqui. A mesma quantidade de macrófagos infectados também comparado com a quantidade de CD4 infectados no baço. No sangue foi bem interessante, porque é lógico que a gente vê muito mais CD4 infectado do que monócito, mas isso aqui são monócitos, gente, que não são considerados reservatórios. Monócitos demoram um dia só, um dia, 2 dias no sangue. Se esses monócitos aqui estão infectados, quer dizer que esses monócitos podem ir para órgãos e continuar passando vírus em órgãos. E o mais interessante é o seguinte, você lembra a história do Mississippi Baby? Foi um bebê que nasceu com HIV, aí trataram bem no comecinho, com ART, tratou por um bom tempo, depois pararam de tratar o neném. Quando o neném voltou de novo para dar uma olhada, né, para o pediatra, repararam que o bebê não tinha nada, não tinha mais vírus, nada. Só depois de 2 anos que o vírus voltou. Então, por 2 anos, esse bebê segurou a replicação viral sem remédio. Todo mundo achou que ia ser uma cura, que nem aquela do Tim Brown. Uma coisa interessante, a única célula que eles conseguiram achar HIV naquele bebê, antes, né, dele espalhar o vírus, a única célula eram monócitos. Nem em linfócitos eles conseguiram achar, mas em monócitos. Aqui, só comparando para vocês os 3 órgãos que a gente fez, baço, cérebro e sangue, vocês veem que a quantidade de macrófagos no cérebro e a quantidade de macrófagos no baço são muito parecidos, diferente do que a gente vê no sangue. Mas agora vamos falar de novo desse mesmo tipo de cálculo em animais que estão supressos. Aqui são 2 grupos, aqui é o grupo que vocês viram antes, e aqui mais animais que nós tratamos com o mesmo tipo de medicamento, né? A gente conseguiu supressão e demos Engenol e Sarra, e nada aconteceu, nada. Frustração de novo, né? Nada aconteceu. Mas deu uma coisa boa, pelo menos agora a gente tem 7 macacos onde não tinha nenhum RNA, nem no plasma, nem no líquor. Só esse macaco aqui, que é o macaco do Engenol, que vocês acabaram de ver, que eu falei para vocês. Então, o que a gente fez? Fizemos QVOA, fizemos aquele tipo de diluição seriada do cérebro desses macacos aqui, para ver se tem macrófago infectado. Tiramos macrófagos, fazemos a diluição, colocamos as células para ver se tem release, né, soltar vírus daqueles macrófagos. E nós achamos em todos os macacos. Um macaco nós não conseguimos achar células infectadas, mas todos os macacos tinham macrófagos no cérebro, purificados, não tinha contaminação de CD4, com certeza, que a gente fez testes para isso.
Conseguimos provar que em um sistema, pelo menos, de SV, esse vírus consegue entrar em macrófago, ficar latente no animal, e nós conseguimos ativar esse vírus depois que a gente coloca ele in vitro. E o mais interessante, depois que nós tiramos esses do supernadante, né, dessas pocinhas, e colocamos em PBMC, eles todos, não todos, né, 90% deles conseguiram infectar a PBMC. Significando que aquele vírus que o macrófago está liberando ali é infeccioso. Não é um vírus vagabundo que não está indo para lugar nenhum. O aumento aqui não é muito grande. Talvez porque aquele vírus está tão associado ao macrófago, tão adaptado ao macrófago, que não está se multiplicando muito bem em linfócito. Agora, a Celina, o que ela está fazendo é pegando esses vírus aqui e passando de novo para a PBMC para ver quanto tempo demora para que tenha aquela curva exponencial. E, para terminar, uma das críticas que a gente tem no nosso modelo é que o nosso modelo é muito agressivo. Nossos vírus são muito agressivos, os teus vírus eles não representam o que está acontecendo no ser humano. Se bem que eu acho que não, eu acho que antigamente muita gente tinha vírus no cérebro. Então, o que a gente fez? A gente pegou o tipo de modelo que todo mundo usa, que é o do 251 com rezos. Nós infectamos, então, o macaco com os rezos, não pigtails, com 251, que é esse vírus que muita gente usa para vacina, muita gente usa para tratamento, para latência. E o que nós reparamos é que em todos os 4 macacos tinham vírus no líquor. Quando a gente comentou isso com outros pesquisadores, eles falam, às vezes a gente vê, mas a gente nunca examina o cérebro desses macacos, a gente nunca tira líquor desses macacos. Então, ninguém nunca prestou atenção. Então, mesmo nesse modelo que não é agressivo, nós conseguimos achar vírus no cérebro e nós conseguimos achar vírus no líquor. E quando fizemos o que-voa, nós conseguimos achar macrófagos infectados quando eles eram tratados e eram supressos. Então, não é como o nome disso em português? Tipo uma coisa de sorte, né? Uma coisa de, foi só aquilo que vocês só viram só uma vez porque vocês têm muita sorte. Não, isso tem em outros modelos também, só falta procurar. Lógico que não vai ter jeito de procurar isso e o ser humano, mas nós estamos tentando. O que nós estamos tentando é ver se a gente consegue, não em cérebro, mas em baço de seres humanos. Então, a gente está agora em conversa com o pessoal da Hopkins, cirurgiões da Hopkins. Assim que eles tiverem uma pessoa que é HIV positiva em tratamento e que tem que remover o baço por acidente, alguma coisa, ou câncer, a gente vai pegar o baço e vai fazer o que-voa que a gente está fazendo para o cérebro. Então, a conclusão que a gente tem, pelo menos para SIV, difícil para falar para HIV, mas para SIV, que realmente o brain tem células latentes com HIV latente que consegue ser ativado, esses vírus conseguem se espalhar para o BMC e são macrófagos porque eles expressam o CD68. As questões ainda, qual que é a biologia de latência dos macrófagos? Alguém aqui já perguntou, a gente não sabe ainda. A gente está trabalhando com isso. Como eu falei, vários tipos de macrófagos, pode ser que cada um deles tenha um tipo de latência diferente. A outra coisa é, qual que é a diferença que existe entre os macrófagos que vêm de monócitos e os macrófagos que vêm de tecidos? Também não sabemos. Ainda é uma área muito boa, muito nova. 10 anos que descobriu essa diferença, menos de 10 anos. E todo mundo que vai trabalhar em macrófago ainda trabalha com monócito-derived macrófagos. Pode ser que se vocês tirarem o macrófago direto do sangue, direto do baço, direto do linfonodo, direto do intestino, vocês vão achar uma população totalmente diferente. E só para agradecer a todas as pessoas que trabalham com a gente, o nosso laboratório é bem grande, porque a gente tem que ter veterinário, tem que ter uma pessoa só para controlar o P3, aqui estão os nossos PIs, a Celina, que fez grande parte desses experimentos. Eu acho que ela vai acabar voltando para cá, para o Rio de Janeiro, mas, sabe, se vocês quiserem roubar ela, rouba, viu? Porque ela é muito boa, muito boa. A não ser se eu roubar e deixar ela nos Estados Unidos, mas aí não sei também. Os nossos estudantes de graduação, a colaboração nossa aqui no Brasil, e eu queria agradecer a Amazônia por ter dado o Engenol para a gente. E obrigado, a gente vai responder as perguntas.